Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Eu estou com a responsabilidade de fazer, nesse momento, uma oração e um momento de transição. E me sinto, assim, honrado de participar desse momento. Infelizmente, não foi possível a presença do pastor Eurico aqui conosco. O pastor Eurico estava organizado para estar presente aqui no simpósio, mas ele iria, dessa vez, chegar aqui no Brasil através do Chile, né, embarcando pelo Chile, e quando ele chegou na fronteira do Peru com o Chile, estava muito cheio, ele demorou muito para passar pela fronteira, e quando ele chegou no aeroporto, o check-in já estava fechado, eles não quiseram abrir a possibilidade dele fazer o check-in, e ele teve que voltar para casa. E eu até dei uma palavrinha com ele ontem à tarde, ele estava muito triste com a situação, muito abatido. O pastor Emerson também conversou com ele, né? E o pastor Eurico não é daquelas pessoas que, um aventureiro, alguém que começou a história dele ontem, né? O pastor Eurico está no campo do Peru já há 22 anos, servindo ao Senhor, servindo a Deus. E desde o ano de 2008, há 15 anos, ele trabalha ali como diretor de campo. Teve um momento da vida do pastor Eurico que me impactou demais e me fez assim enxergar, faz a gente enxergar um pouco mais do que é ser um missionário. Eu estava conversando com ele um dia e a mãe dele estava doente, ele pedindo oração por ela e preocupado, e comentou isso: pastor, se a minha mãe partir, eu não tenho nem como ir vê-la. E eu fiquei pensando essa situação, a dificuldade disso, e eu peguei um mapa para fazer uma distância da cidade que o Eurico estava para o lugar onde a mãe dele morava, e dava em torno de 5.000 quilômetros. Então, essa loucura que eu disse aqui um pouco antes, ela não é só no sentido de ser agitado, não, né? Às vezes, os irmãos também, na sua quietude, no seu silêncio, como o pastor Eurico é um camarada bem tranquilo, assim, sempre foi assim, desde a época do seminário, também teve essa disposição, né, essa paixão por Cristo, pelo Senhor, e está há tanto tempo servindo o Senhor na obra ali no Peru. Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Eurico, por todo o seu trabalho ali, e nesta tarde nós vamos orar, abençoando a vida dele, a sua família, né? E a Betsa, né? É o Joshua e o Samuel, é isso? Isso, vamos estar orando por eles e abençoando a vida deles. E o Eurico, ele mandou um vídeo para nós. A gente estava até conversando, eu e o pastor Emerson, o Ronaldo e o pastor Ronaldo, porque o vídeo ficou de 10 minutos, pastor Joel. A gente estava brincando assim, né? O Eurico, ele é bem detalhista para falar. Aí a gente estava pensando assim, né? Nossa, e a programação, 10 minutos... Mas o que é 10 minutos, né, irmãos? Para quem está há 22 anos servindo a Deus no campo. Então nós vamos ouvir o nosso irmão, o pastor Eurico, ele vai dar a sua palavra e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. A paz do Senhor Jesus, queridos pastores, queridos irmãos, querida igreja do nosso Senhor Jesus, que estão hoje reunidos nesse simpósio. Eu sou o pastor Eurico Teles. Eu sou a excelente paz do Senhor. Eu sou o Deus da paz do Senhor. Eu sou o Samuel, paz do Senhor. Queridos irmãos, resumir esses 22 anos não é tão fácil. São 22 anos que nós estamos dedicados aqui nessa nação tão linda, tão maravilhosa que nos recebeu. Eu glorifico a Deus. Em primeiro lugar, eu queria externar o meu agradecimento, o nosso agradecimento como família, pela nossa igreja irmã daqui, pela vida do pastor Joel, pela vida de todos os nossos mantenedores, que têm demonstrado muito compromisso com o nosso Senhor, com o reino do nosso Senhor Jesus, e nunca nos falharam, sempre estiveram pendentes, sempre estiveram na retaguarda
abençoando, contribuindo para que nós pudéssemos desenvolver o ministério aqui nessa nação. Então estamos muito agradecidos a Deus por esse cuidado que a nossa igreja manda aqui, e pessoas que de forma direta e indireta, não só da nossa igreja manda aqui, entre outros também igrejas que se somaram para que o nosso ministério pudesse ser levantado. Estamos muito agradecidos a Deus pela vida de vocês. E o trabalho que foi desenvolvido até aqui, durante esses 22 anos, não foi feito somente através do nosso esforço, foi feito primeiramente através do esforço de cada um de vocês, que sempre estiveram aí, pendentes, orando, né? Às vezes com dificuldades, contribuindo, mas sempre na retaguarda, sempre honrando os seus compromissos. E nós somos extremadamente agradecidos ao nosso Deus pela vida de vocês. O resultado, como vocês podem perceber, os frutos, né, daquele que está chorando, levando a preciosa semente. Houve momentos assim difíceis, sim, houve, mas nós glorificamos a Deus, porque é Ele quem capacita os seus chamados, e nós somos uma evidência disso, né? Alguns de vocês conhecem o nosso historial e sabem do que eu estou falando. Então nós glorificamos a Deus porque estamos colhendo alguns frutos, né? Deus tem dado o crescimento da sua obra, e hoje nós contamos com uma equipe de missionários de família, composta por famílias, composta por jovens que estão aí que abraçaram essa visão e têm esse desejo ardente de levar o Peru para Cristo, a bandeira do Evangelho para todos os cantos dessa nação maravilhosa. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos integrantes da nossa equipe. Alguns deles estão ali com vocês, né? E nessa ocasião eu gostaria de mencionar a vida do missionário Ivan, que se prontificou a participar desse simpósio para esse momento de transição. Eu assumi a diretoria do programa Fé para o Peru no ano de 2008, que foi o ano da minha consagração aqui no Peru como pastor, e eu glorifico a Deus por isso. E durante esse período de tempo, Deus foi mostrando para nós pessoas que realmente estavam dispostas a pagar o preço, a abraçar, e Deus foi levantando através disso novos líderes. E já por alguns tempos vinha sentindo no coração a necessidade de poder passar esse cajado, essa responsabilidade como diretor do programa para a mão de outra pessoa. E vinha sondando e orando e percebendo, tratando de ser sensível ao mover de Deus, e Deus mostrou que havia uma pessoa que sempre reunia as condições e era alguém que estava sendo preparado por Ele. E eu tenho essa convicção no meu coração, que chegou o momento em que Deus está levantando alguém melhor do que eu na questão da administração desse trabalho. E é um momento muito especial, eu fico muito feliz e agradecido a Deus pela vida do missionário Ivan, que se dispôs, já desde um tempo atrás, eu percebia esse desejo do coração dele de sempre fazer a obra de Deus. E nessa ocasião, né, eu glorifico a Deus por isso, porque está levantando o missionário Ivan como diretor do programa. Há muitas dificuldades, sim, sempre há em todo campo, sempre existem muitas dificuldades, e aqui no Peru não é diferente. Temos muitas situações ainda pendentes para serem organizadas, novas frentes de trabalhos que precisam também ser direcionadas. Enfim, o desafio é muito grande no campo da evangelização, no campo de missões, sempre há muitas necessidades e os obreiros são muito poucos. Mas eu sei que através da disposição do coração do missionário Ivan, que não é uma pessoa perfeita como nenhum de nós mas é uma pessoa que tem um coração aberto e está disposto. E eu sei que Deus o vai honrá-lo. Assim que eu gostaria de também dizer o seguinte: seja fiel a Deus, seja sempre perseverante e tenha um amor capaz de cobrir muitos erros. Tenha a capacidade de poder perdoar com facilidade. Isso eu sei que o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Sei que
através da tua disposição, Deus vai te dar as capacidades necessárias para que você possa desenvolver um trabalho nessa nova etapa, uma nova etapa, um novo tempo para a obra aqui no Peru. Nós não vamos cruzar os braços, nós continuaremos levando e abraçando essa visão de poder levar o Peru para Cristo. No nosso coração, a visão que Deus colocou é óbvio, é o Peru para Cristo, e incluindo obviamente aqueles que têm um chamado para outras nações também, claro que sim. Mas fica aqui a minha gratidão pela missão Desafio em haver aberto as portas e também acolhido o missionário Liva, assim também como todos os demais integrantes, para que a obra no Peru pudesse dar continuidade. Estamos muito felizes porque hoje nós temos igrejas em povoados na Cordilheira dos Andes, nós temos igrejas em províncias, nós temos igrejas que estão nascendo, nós temos igrejas que já nasceram, nós temos novos obreiros que estão assim, integrando a equipe. Nós estamos felizes por isso e pela vida daqueles que começaram, né? Como a missionária Célia, por exemplo, que foi a primeira missionária praticamente, né? Dentro dessa equipe que hoje é composta pela sua maioria, né? Glória a Deus por isso, é composta pela sua maioria de missionários peruanos. Isso é uma alegria muito grande no meu coração em ter contribuído com um grãozinho de areia, né? Eu sei que através de todo esse tempo ainda há muita coisa a ser feita e nós estamos aqui com o coração aberto para poder seguir somando para que o Peru conheça o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, querido pastor Everson, queridos gestores e administradores dessa obra tão linda. Que Deus abençoe vocês e continuem tocando no coração de cada um daqueles que estão aí assistindo e participando desse simpósio. O desejo do meu coração é que você saia sensibilizado pelo Espírito Santo e que, mais do que isso, você saia com o coração ardendo de vontade de participar de missões. Porque é muito lindo quando a gente se entrega sem nenhuma condição para ser usado por Deus. A gente começa a ver coisas sobrenaturais. E eu convido você a que você dê esse passo e se some e seja um mais a dizer: Senhor, eis-me aqui, diante das muitas necessidades. Que o Espírito Santo continue a ministrar no coração de cada um de vocês, a fim de que o teu olhar possa ver outros olhares que necessitam do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. 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 Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Deus seja louvado pela vida do pastor Eurico. O Eurico, o pastor Joel sabe disso, a Leonor, o Edson. O Eurico, para mim, ele é uma pessoa surpreendente, né? Eu tive o privilégio de dar aula para o Eurico durante 3 anos no IBBC. E ele era um camarada, né, pastor Joel? Tímido, complexado, não falava. E eu cheguei, irmãos, na minha juventude de professor, dinâmica, eu cheguei a pensar do Eurico uma vez assim: gente, o que uma pessoa assim vem fazer no seminário? A gente, quando a gente não conhece a Deus direito, fala cada besteira, né, irmãos? Assim. E Deus trabalhou na vida do Eurico, curou o Eurico em todos os sentidos. O Eurico foi para o Peru e é essa bênção frutífera para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos louvar a Deus com palmas e glórias ao nome dele pela vida desse querido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero então, irmãos, convidar aqui o pastor Livan, né? O pastor Livan Sanches Romero, que está aqui esse ano com a sua filha Lia. Está todo elegante, né, Liva? Nossa, que bênção. E está aqui com a sua filha. Queria convidar também a irmã Célia, né? Cadê Célia? Está aqui, ó.
ela me abraçou no meio ali. Está ali a Célia. E ela é da equipe lá do Peru. Tem um outro pessoal que trabalha lá também. E o Livan, ele vai estar assumindo, a partir dessa ocasião, a liderança de campo ali do Peru. O programa Fé para o Peru é o segundo programa da Missão Desafio. O primeiro é o trabalho da Bolívia e logo um tempo depois começou-se também o trabalho do Peru. E eu quero, irmãos, nós vamos fazer a oração e a diretoria vai estar presente aqui comigo para nós orarmos juntos. E eu queria convidar o pastor Joel Estevanato, que é o pastor do Eurico, né? E também idealizador desse momento de fé para o Peru, para ele dar a sua palavra, fazer essa oração, e nós vamos, junto com ele, impor as mãos sobre a vida do Livan com muita alegria. Confesso aos irmãos que a palavra do pastor Eurico me encheu de entusiasmo para falar o que eu vou dizer agora. Para mim foi praticamente impossível não associar o comportamento do pastor Eurico com um momento da história em Israel que envolveu o rei Davi. Porque Davi teve 2 instantes específicos na vida dele. Ele teve um momento que ninguém esperava nada dele. E Deus olhou para ele e disse: você é o cara. Você é o cara. Depois ele teve um segundo momento impressionante na vida dele, quando todos esperavam dele alguma coisa, e Deus disse para ele: você não é mais o cara. A grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós, está sempre preparado para ouvir Deus dizer: você é o cara. Mas a grande, quase absoluta maioria das pessoas não está pronta para ouvir Deus dizer: você não é o cara. Deus nunca vai dizer para alguém: você não é o cara, descartando essa pessoa. Por N fatores que eu não vou tentar especular agora, Deus vai chegar na vida de cada um de nós em algum momento, em alguma coisa, e vai dizer: você não é mais o cara. E eu especulei na minha mente enquanto ouvia essa fala do pastor Eurico, que foi 10 minutos, podia ser 20. E eu ia ouvir com muita atenção como ouvi esses 10 minutos. A grande maioria das pessoas não está pronta a dizer, a ouvir Deus dizer: você não é mais o cara, porque fazem do seu cargo o seu ministério. Quando o cargo nunca é ministério. Aqui está cheio de cargo, quase todo mundo aqui é encargado. Desde presidente da cantina até presidente da Missão Desafio. E essa grande maioria de pessoas se apega ao seu cargo, passa a viver em função do seu cargo, se identifica com o seu cargo, faz a plaquinha com o seu nome e o cargo e põe na porta da sua sala e passa a viver o cargo. E pensa que o ministério é o cargo, e que sem o cargo não tem ministério. E se amarra ao cargo. Estou falando tudo isso porque o Eurico vem compartilhando comigo há algum tempo que ele estava chegando o momento de ele entregar a direção da igreja, da obra no Peru, do projeto lá. Ninguém fez pressão para ele fazer isso, ninguém disse para ele fazer isso, mas ele começou a entender. Não porque ele tinha algum outro projeto extraordinário na mente, não porque ele ia
fazer uma outra coisa fora do comum, ou que ele tinha algum outro ideal. Simplesmente chegou o momento que ele entendeu que Deus disse para ele: você não é mais o cara. E se Deus teve a liberdade de dizer para Davi, um homem segundo o seu coração, você não é mais o cara, por que ele não pode dizer para você isso? Por que ele não pode dizer para mim? E quando eu digo que Davi soube ouvir isso, é um dos poucos em toda a história que soube ouvir da parte de Deus isso, você não é mais o cara, eu digo porque quando Deus disse para ele, você não é mais o cara, ele falou: então eu vou ajudar quem for o cara. E ele foi lá juntar recursos para construir o templo, que Deus disse para ele: você não é mais o cara. E ele foi lá ajudar a preparar tudo o que tinha que preparar, para que o cara pudesse fazer o que tinha que ser feito. Que nessa postura do pastor Eurico, que eu também conversei com ele essa semana, e lamento muito ele não ter podido vir, ele queria muito estar aqui, estava empenhado nisso, a passagem estava comprada, ele estava vindo, mas já foi dito porque não conseguiu chegar. Eu lamentei muito ele não poder ter vindo. Eu não sei se está sendo transmitido, se ele está ouvindo, mas eu gostaria que ele ouvisse essa palavra de louvor nesse momento, essa palavra de reconhecimento da vida de um verdadeiro servo de Deus, que nunca vai aceitar ser servo de um cargo, que nunca vai fazer do seu cargo o seu ministério, porque tem uma dimensão mais elevada, e que sabe que um ministério, ser ministro de Cristo, está acima de cargo. Essa palavra fica em honra ao posicionamento do pastor Eurico. E sempre que Deus fala, você não é mais o cara, ele já está dizendo para outro: agora é você o cara. Porque Deus nunca deixa aquilo que é dele sem um cara. E agora eu volto a minha palavra ao Livan, esse irmão que a gente acompanha no desenvolvimento dele ministerial, e desde o começo, desde quando ele era pequenininho. Você está quase indo para o Camboja. É um pouquinho maior. Tá certo. Tá bom. Está naquele patamar de 1,65 que o Albert falou. Mas desde o começo do desenvolvimento, a mesma pessoa, firme, preparada. Veio os momentos difíceis, algumas situações delicadas, mas ele se manteve. E certamente o mesmo Deus que chegou no Eurico e falou para ele: acabou, meu filho, você tem outra coisa que eu vou fazer com a tua vida. Também estava tratando no seu coração para chegar o momento de dizer: agora é você. Que você pegue isso, esse cajado, e caminhe apoiado nesse cajado, mas não faça desse cajado o teu sustento, porque um dia, o mesmo Deus que está dizendo para você hoje, você é o cara, um dia, você já sabe o que eu vou falar, ele vai dizer outra coisa para você. E que naquele dia, seja daqui 10 anos ou 50 anos, você seja uma pessoa que saiba dizer: eu não me relaciono contigo, Deus, por causa desse cajado, porque embora eu o use para me apoiar, ele não é o meu sustento. Deus te conserve nessa direção. Quero convidar todos a ficarem em pé. Pastor Orlando Máximo, diretor lá para aquele país, ele está me posicionando aqui que nesse momento, ao mesmo tempo que nós estamos encargando o livro, nós também estamos os separando ao ministério pastoral.
para que daqui a algum tempo ele seja ungido e reconhecido na denominação total, porque hoje ele é um pastor no serviço pastoral lá na igreja, mas dentro do nosso quadro de pastores do Brasil para Cristo, ele seja oficialmente recebido e reconhecido. Então ele está hoje também sendo separado. É importante salientar que a nossa convenção em São Paulo, através do seu presidente, pastor Bergamin, outorga a missão desafio a condição de separar pastores, e quando eles estão até no campo, de ir lá e consagrá-los, fora do trâmite normal feito aqui em São Paulo, nas convenções. Semana que vem eu estou indo consagrar um pastor nos Estados Unidos, da segunda igreja, já aproveitar para informar que estou indo para um outro estado, depois de consagrar o pastor da igreja em Jacksonville, que nós inauguramos em março. Depois de consagrar, eu viajo para o Michigan, e já temos um grupo no Michigan para começar a terceira igreja Estados Unidos para Cristo. E glória a Jesus, aleluia, aleluia. Mas eu fiz menção disso por causa desse momento. Então, não estamos numa assembleia da convenção, mas temos como missão outorgado pela convenção para poder fazer essa separação aqui agora e no futuro, ou aqui ou lá mesmo no Peru, ele ser consagrado ao ministério pastoral. Amém. Vamos fazer isso agora. Você pode se ajoelhar também, por favor, pedir para os irmãos estenderem as mãos, e a igreja também em concordância, não precisa levantar muito alto para não cansar, mas porque tem gente que concorda pela metade, começa aqui, daqui a pouco parece que a unção é grande e vai diminuindo. Então fica assim, tá? Aí não cansa e tem unção completa, tá certo? Senhor, o que fazemos agora, o fazemos em reconhecimento da Tua autoridade que o Senhor conferiu a nós. É em Teu nome que ligamos na terra, para que também seja ligado nas regiões celestiais. É em Teu nome que reconhecemos na vida desse homem e da sua família a capacidade dada por Ti para conduzir outros missionários, para olhar para os rumos da igreja ali no Peru, para entender os campos que devem ser alcançados lá, para saber tratar com cada um como cada um precisa ser tratado. Senhor, reconhecemos que o Senhor dá a capacidade ao Lívan para poder receber a unção de pastor, para poder ser um daqueles que tem a responsabilidade maior de um dia prestar contas diante de Ti. Que ele receba agora da Tua parte essa graça, receba agora da Tua parte essa confirmação, e que a nossa oração se transforme nesse momento em algo muito especial, que marque de fato uma mudança no contexto de vida do Lívan. Que ele sinta agora, nesse momento, o peso dessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele também sinta o refrigério daquele que disse que vai estar com a gente no vale ou na montanha. O ajude a suportar esse peso e a suportar com alegria, porque nós temos a Tua ordem de servir a Ti com alegria. Em nome de Jesus, o separamos ao ministério pastoral e o definimos como aquele que vai continuar o trabalho que vem sendo feito no Peru, em forma de liderança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Acho que é você agora, né? Deus te abençoe. Glória a Deus.
Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, porque não tem outro Deus mais grande do que Ele, porque Ele é o único digno de toda a honra e louvor. E nós agora vamos cantar da grandeza do nosso Senhor, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar o nome do Senhor e vamos falar que Ele é grande. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Suas vozes, louvando a Deus. Grande,
repetir otra vez. Tú eres grande. Díselo, iglesia, otra vez. Cuán grande eres. Cantaré cuán grande eres. Todos. Cuán grande es Dios. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya, Señor, tú eres grande, Padre. Aleluya. Os irmãos podem se assentar, por favor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou muito emocionado, na verdade. Agradeço as palavras do nosso querido pastor Eurico. E eu louvo a Deus pela vida dele, da sua esposa e dos seus filhos. Eu queria convidar a missionária Célia. Cadê ela? Missionária Célia, vem cá. Rapidito para hacer un saludo a los hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo ahí. Aliliancho Kashankichis, Toraikuna, Ñañaikuna. Aleluia. Eu falei, como vocês estão, irmãos, irmãs, tá? Não se assustem, não. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de falar minha língua lá em Cusco. E eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade de cumprimentar a toda a igreja que está aqui. Amém? A paz do Senhor, todos vocês aí. Eu estava escutando de manhã a irmã que estava do Nepal. E eu também sou assim, agitada. E trabalho com as crianças. E no meio das crianças, onde está a Celinha? A Celinha não está mais, tá? Outra criança mais aí. Irmãos, eu só queria aqui falar uma coisa. Abracem as crianças. Esse ano nós tivemos a oportunidade lá em Sicuani de trabalhar na escola pública de crianças, os alunos. E no princípio nos falaram, não vai dar certo. E os professores começaram a fechar a porta. E Deus é todo poderoso. O diretor nos falou, vocês vão entrar sim, eu vou. E ele tocou porta por porta e falou aos professores, vão deixar entrar essas irmãs e vão ter que falar da palavra de Deus para as crianças. E os professores, senhor diretor, já estamos todos organizados. Não me interessa. Vão deixar entrar a elas. E vão dar 1 hora para elas. Glória a Deus, irmãos. Nós ganhamos 150 crianças para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, nós acabamos esse mês, a fines de setembro, com a escola, ensinando essas aulas. Irmãos, a menina do pastor Abacuque falou assim para nós, para a mãe e a mim. Nossa, mãe, a tia e a senhora são muito famosas na escola. Vocês parecem do Hollywood, que todo mundo, as crianças falam, professora, irmãzinha. E aí eles vêm, abraçam, e eles ficam aí, né? Como eu estava falando, cada Celinha, cada Silvia, não tá? Porque todas as crianças em cima de nós, as crianças estão precisando do amor do Senhor. E nós que somos os filhos de Deus, temos que levar esse amor que eles estão precisando. Porque os pais hoje em dia não estão mais na família, estão em outro lado. E a criança está se perdendo. Mas Deus nos levanta, o povo do Senhor, para salvar aquelas crianças. E eles já escutaram, nós semeamos. E eu acredito em nome de Jesus que um dia eu vou ver esses missionários pregando a palavra do Senhor. Porque eu falo isso, irmão, porque há mais de 13 anos atrás eu fui para Sicuani e eu ensinei as crianças pequenininhas. Hoje elas são minhas professoras de escola dominical, para a glória do Senhor. Amém? Então, a paz do Senhor, Deus abençoe cada um aí. E eu estou muito feliz por ver o pastor Joel, que estava falando agora.
quando eu me entreguei a Jesus, foi quando a obra Peru para Cristo nasceu, lá no Peru. Eu falei, aqui estou, Senhor. Aí chegou no mês de outubro, se não me equivoco, e o pastor Jesué falou, quem se quer batizar? E uma delas eu era. Aí o pastor Jesué foi a pessoa que me meteu nas águas, me tirou para a glória do Senhor, amém? Então, a paz do Senhor, irmãos, paz. Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos vocês. Eu sou a Lia, eu sou filha do pastor Livan. Eu tenho 19 anos e eu, na minha igreja, sirvo o Senhor sendo líder do Ministério de Louvor. E eu quero falar para vocês, contar assim, né, que eu estou voltando aqui nessa igreja, no Brasil, depois de 11 anos. Foi um presente do Senhor na minha vida. E eu estou muito feliz de ouvir os testemunhos dos nossos irmãos, ver os trabalhos que eles fazem para a glória do Senhor. E é impossível não ficar inspirado, não se lembrar que essa realmente é a nossa missão aqui, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e pregar o Evangelho para toda criatura. Então, que Deus possa nos abençoar ainda mais com cada trabalho dos nossos irmãos, com cada palavra que eles vêm dar aqui na igreja, e que nós podamos abraçar esse propósito que é para todo aquele que diz que crê no Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho que Ele veio aqui mostrar para nós. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém. A Lia e eu sempre fazemos competência, quem fala melhor o português. E eu falo para ela que quem fala sou eu, né? Eu estou sempre impressionado e tenho como uma referência o pastor Ibrahim, que foi meu professor, o nosso querido Josinaldo, o querido Homero e todas as pessoas que estão aqui, porque eles deixaram sua nação. São missionários transculturais, mas Deus me chamou para fazer missões dentro da minha terra. E antes de eu viajar para o Brasil para participar desse simpósio, eu estava pensando, lendo a Bíblia. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, Romanos capítulo 9, por favor. E eu já faço rápido uma apresentação para vocês. Romanos capítulo 9, no verso 1 até o versículo número 3. Eu vou ler em espanhol, tá? Os irmãos leem na sua Bíblia. Está escrito assim: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Então, quando eu fui ler esse texto, eu me identifiquei muito com o Paulo, com aquele sentimento que ele tem. É claro que a Bíblia, no contexto do capítulo 9, 10, 11 do livro de Romanos, está falando sobre a eleição de Israel. Mas não podemos tirar desse contexto o sentimento, o amor e o desejo que Paulo tinha pela sua família e pela sua nação. Esse mesmo sentimento, esse mesmo amor e esse mesmo desejo eu sinto pela minha nação. Eu sou peruano, eu amo muito minha nação e meu coração arde muito por amor e também se entristece pelo meu país, pela minha nação, pela dificuldade que tem o Evangelho de se expandir, porque na verdade em Peru é difícil. É livre pregar a palavra de Deus. Nós temos em Tacna o pastor Eurico trabalhando ali, se esforçando, tentando levantar obreiros. Temos em Sicuani também o Abacuque, o missionário Abacuque, junto com a sua família, os seus líderes. A Célia também está aí trabalhando. Temos também na cidade de Cusco a primeira igreja que foi fundada pela Missão Desafio, que eu estou dirigindo. Temos também no Vale Sagrado a igreja de Huarán e suas frentes de trabalho. Temos do lado, bem pertinho, a igreja de Charán, junto com a missionária Noemi e Elias. Eu não esqueci de falar da Penélope. Mas eles estão trabalhando aí também, estão abrindo mais frentes de trabalho. Mas o Peru, não é somente essas regiões. O Peru tem 24 departamentos e uma província constitucional. Se os irmãos olham para o Peru, os irmãos vão encontrar uma terra muito fértil. Se os irmãos dão a mão para os peruanos, a gente vai conseguir abrir mais igrejas. Quantos creem assim?
E esse é o nosso propósito. Em cada departamento abrir uma igreja, pelo menos uma igreja, Peru para Cristo. E o Evangelho do Senhor se expandindo cada vez mais. Amém? Eu vim pedir uma oração, um clamor pelo Peru. Por isso que eu citei Romanos capítulo 9, inclusive um texto que eu vou usar na minha agenda visitando algumas igrejas. Eu quero deixar essa palavra com os irmãos, mas eu vou mostrar rapidamente nos minutos que eu tenho. Pode colocar o slide, por favor? Essa é a igreja dirigida pelos missionários Elias e Noemi. Eles têm umas frentes de trabalho em Charan, Tarliapata e Huaylabamba. Eles estão trabalhando aí com as crianças. É um trabalho de muita responsabilidade, de muita dedicação. Eu visitei justamente com o pastor William e o pastor Everton, se eu não me engano. Inclusive o pastor, nosso presidente, subiu aí. Eu não sei como conseguiu. Ainda de calça jeans. Pode passar, por favor, a seguinte. Eles trabalham também em essa igreja, é casa deles, na verdade, na igreja de Charan. Pode ir passando também. É o mesmo trabalho da nossa missionária Noemi. Eles fazem um trabalho muito lindo, irmãos. Pode passar. É também a igreja de Charan, está no povoado de Charan. E eu peço suas orações pelos missionários que estão ali trabalhando. Pode passar também. Pode passar também isso. Vamos um pouquinho mais rápido. Eles estão trabalhando aí com as crianças. Muitas vezes eles fazem comida para eles, dão presentes. E inclusive o pastor William está trabalhando aí dentro da sua região para apoiar também o ministério deles e o trabalho. Pode passar também? Eles estão bem no alto da montanha, trabalhando com eles. É um trabalho muito especial. Eu já peço suas orações. Pode passar também. Essa igreja que fica no povoado de Tarliapata. Só tem umas quantas casas ali, mas o trabalho é abençoado. Pode passar, por favor. Pode passar também essa. E também essa. Em esse vilarejo, somente tem umas 10 casas e eles caminham mais ou menos 2 horas para chegar até ali, na montanha. Pode passar também. Essa é a nossa missionária Noemi. Pode passar, por favor. Eu vou um pouquinho mais rápido. Essa é a família do Elias e da Noemi. Aí está o missionário Abacuque, que ele trabalha junto com a sua esposa Silvia, a missionária Célia na cidade de Siquani. Pode ir passando enquanto eu estou falando. Os cultos dos jovens da igreja, ele também faz o louvor ali. E eles trabalham às vezes fazendo vigílias, jejuns, levam para os jovens também a outras localidades. E é um trabalho também importante que eles estão fazendo, e eu peço as orações pelos missionários que estão trabalhando em Siquani. A Célia trabalha nas escolas também. Pode passar também isso, irmão. Essa aí é a nossa igreja que está sendo construída, inclusive o pastor Emerson já falou, no povoado de Cochacunca. Tem as paredes, tem as colunas, mas a gente precisa fechar as portas, janelas e o teto. Eu agradeço a intenção dos irmãos para ajudar nesse propósito. Pode passar também. E eles também têm um trabalho em Langui, que fica meia hora da cidade de Siquani. Aí também tem um grupo de pessoas e precisamos fechar também, pelo menos colocar um teto. É a família dele, do missionário Abacuque, que ele manda saudações. Esse batismo foi o primeiro batismo que a igreja de Cusco conseguiu fazer junto, ou melhor, viajamos até a igreja do Charan e nós conseguimos fazer. Esse batismo é da igreja de Cusco. Aproveitamos para fazer evangelismo e ajuda social. São as irmãs de Cusco, doando roupas, brinquedos para as pessoas mais carentes desse lugar. São as pessoas que se batizaram, 3 pessoas. Nós estamos acomodando as roupas. A igreja de Cusco trabalha sempre fazendo doação. Nós temos um projeto chamado Me Diste de Comer e ajudamos assim com produtos e levamos alimentos para as pessoas que não têm. Esse foi o nosso segundo batismo. Graças a Deus se batizaram 7 pessoas. Vamos louvar ao Senhor por isso, irmãos. Há pouco tempo, dia 20 de outubro, aconteceu esse batismo. Pode passar também. Acho que tem algumas fotos ali. São os irmãos que estão saindo da água. Foi um tempo maravilhoso, mas para mim muito estressado, porque aquele dia não tinha um lugar para batizar. Tivemos que sair daqui, viajar para lá, e chegamos em 5 lugares e graças a Deus conseguimos. São os jovens da igreja do Peru para Cristo que a gente trabalha, a Lia e o Ministério do Louvor.
E aí a igreja, pode passar, não estou vendo bem. A igreja de Guarã, a missionária Penélope está trabalhando aí firme também com as crianças. E é uma honra essa igreja de... fugiu da minha cabeça, queridos irmãos. Célia, me ajuda aí, Célia, o nome. Esqueci. Mas eles têm batismos também que estão fazendo aí. Ore pelo Peru para Cristo. Ore pela nação do Peru. E eu já convido as pessoas que inclusive vão querer fazer alfa, pegar mais informações com a missão, ou também pode pegar meu contato, a igreja do pastor Eurico que está em Tacna. Eles trabalham também fazendo os evangelismos aí nas ruas, e já teve um encontro de mulheres muito abençoado nesse tempo. Então, os irmãos que gostariam de saber mais do Peru e abrir igrejas com a equipe do Peru, pode me contatar que a gente vai trabalhar muito. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pastor Emerson, muito obrigado pela oportunidade. Eu peço suas orações pela nação do Peru. Amém. Obrigado.